Shalom, que a paz do Eterno esteja com todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos aqui começando mais um vídeo, né? Nosso irmão Rafael está com a gente, né? Shalom, irmão Rafael. Shalom, irmão. Shalom a todos. Que o Eterno venha abençoar todos nós. Amém. Como o título do vídeo, vamos estar colocando borlas, né? Em suas vestes, para ficar mais fácil das pessoas compreender, porque a palavra lá para bolas, para franjas, né, digamos assim, nas suas vestes, né, não é, franjas, digamos assim, seria tzitzit, né, das borlas, seria o tzitzit, e é um pequeno mandamento, digamos assim, que é colocar nas vestes, né, irmão Rafael? E isso é um mandamento para a gente lembrar dos mandamentos do Altíssimo, como a gente vai ver hoje, e para a gente colocar nos quatro cantos da nossa veste. Para toda vez, em qualquer lado, na verdade, que a gente olhar, a gente lembre do mandamento do Eterno. Sim, eu vou estar lendo aqui esse pedacinho de texto, a gente está entendendo melhor, né? Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos das suas vestes façam borlas. Aqui, borlas é tzitzit, né? Pelas suas gerações. E as borlas, ou seja, o tzitzit, em cada canto, presas por um cordão azul, né? Por um cordão azul. E as borlas, ou seja, e os tzitzit, estarão ali para que vocês, vendo os tzitzit, né, vendo as borlas, vocês lembrareis, né, vos lembrareis de todos os mandamentos aqui, mitzvah, né, mandamentos, o código dos mandamentos do Eterno, e os cumprirás, não seguindo os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos. Olha, pega essa parte aqui que é importante. Nem dos vossos olhos, após os quais andam adulterando. Né, irmão Rafael? E isso, muito bom. O que me chamou muita atenção aí, como você falou, sobre a questão das borlas, ou pode traduzir também como franjas, não é isso? Ele pede para colocar as franjas, e nessas franjas, um cordão azul. E me lembra muito a questão de uma religião que diz o seguinte, que eles não colocam esse cordão azul, porque dizem que o molúsculo que eles usavam para tingir esse cordão azul foi extinto, e eles não colocam mais. Mas a própria escrituras diz que é só para colocar o cordão azul, independente o que você for pintar ele. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Vamos lá. O texto diz para colocar franjas em cada lado da nossa veste, e nessa franja um cordão azul, para que a gente lembre dos mandamentos do Eterno e não venha adulterar por conta dos nossos olhos. Isso se chama a questão da cobiça. Então, toda vez que o pessoal ia cobiçar algo do Eterno, tem algumas tradições dos antigos que dizia que vinha um vento e balançava o tzitzit, e assim o pessoal lembrava que servia ao único e o verdadeiro Deus, e aí deixava aquele pecado de lado e retrocedia, né? Não pecava sobre essa questão dessa cobiça. Sim. Isso é o tzitzit, né? Aqui a franjinha, né? A franja e o cordão azul,
né? Isso é o tzitzit. Então, são 4 cordões desse, né? Como nós vemos, a gente vamos ver que são 4 cordãozinhos desse. Aonde mesmo, Rafael, que lá em Deuteronômio, que fala sobre ser os 4 cordãozinhos desse. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 12. Deuteronômio, calma aí que o computador tá 22, né? Isso, versículo 12. Deuteronômio 22, versículo 12. Isso. Consegue ler para nós aí? Sim. Farás borlas nos 4 cantos do manto, como que te cobris. Muito bom. É interessante que são 4, né? Cordãozinhos desse. Então é um mandamento simples que no meio cristão, como as pessoas dizem que a lei do Eterno, os mandamentos do Eterno foi abolido e que os fariseus e saduceus e aquela galera toda que estava ali daquela época colocava fardos pesados nas costas das pessoas e que a lei do Eterno, que era aquele fardo pesado, sendo que não era. Era justamente esses mandamentos que os fariseus, que saduceus, que aquela galera da religião colocava nas pessoas que eram os fardos pesados, a qual Yeshua fala sobre o fardo dele que é leve, é justamente que ele veio trazer somente a Torá do Eterno, somente a lei do Eterno. Lá em Marcos 7, versículo 7, ele vai falar: em vão vocês adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homem, e esquecendo os mandamentos de Deus. Então, aqueles fardos pesados que a religião colocava nas pessoas eram justamente as tradições dos homens. Eram justamente as tradições dos homens. E por essas tradições, muitas pessoas deixavam de obedecer os mandamentos do Eterno pelas tradições. E quando a gente olha para Gênesis 3, que a gente vê a árvore da vida não, perdão, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Eva olhou para aquele fruto, olhou para aquele fruto, e ela desejou e acabou transgredindo o mandamento de Deus, do Eterno, que era de quê? De não comer aquele fruto, daquele fruto que o Eterno proibiu. Da mesma maneira, a gente vamos olhar aqui agora o próprio tzitzit, né? Esse próprio cordãozinho aqui. Porque da mesma maneira que Eva olhou aquele fruto e desejou e pecou, da mesma maneira que agora a gente vamos fazer o quê? E os tzitzit estarão ali para que vocês vendo o tzitzit, a gente lembrará de quê? De todos os mandamentos que o Eterno deu para a gente. E fazer o quê? E os cumprir. E os cumprir. O Mashiach e Yeshua não compara a gente como árvore, irmão Rafael? Não compara a gente como árvore? Isso mesmo. Agora você imagina essas árvores e o fruto seria o quê? Digamos assim, não seria obedecer o Eterno? Ou seja, olha um fruto aqui de pendurado. Lá naquela árvore no Jardim do Éden,
A mulher olhou para um fruto e comeu e pecou. E o que o Eterno está fazendo aqui agora? Nos mostrando que a gente somos uma árvore e que a gente devemos olhar para essa árvore, porque não é só eu olhar, porque pelo próprio meu, digamos assim, eu não consigo olhar para o meu tzitzit que está de pendurado na minha calça aqui. Mas tem outro irmão ali, israelita, cristão, que anda com tzitzit. Eu vou olhar para o tzitzit dele. Se eu estiver cometendo um pecado, eu ver aquele tzitzit dele. Poxa, eu não vou pecar. Ou seja, eu estou olhando para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu vou saber que ali tem os mandamentos do Eterno. E eu vou ter a escolha de transgredir um mandamento do Eterno ou não. Da mesma maneira que Eva aconteceu lá. Não é isso, meu irmão? Amém. Você falou sobre a questão do fardo que os fariseus colocavam no povo no tempo de Yeshua, e me fez lembrar lá de Deuteronômio 30, acho que é do versículo 11 ao 14, que o próprio Eterno diz: esses mandamentos são fáceis de cumprir e está diante de vocês hoje. Ele não está no céu para que vocês digam: como subiremos ao céu para buscar ele? Ele também não está nas profundezas do mar, para que ninguém diga: quem vai descer ao mar para buscar para nós? Paulo, com toda a sua sabedoria através do Espírito Santo, faz essa mesma referência lá em Romanos 4 com Jesus. Ninguém diga que Jesus está no céu, assim, a oportunidade de servir a ele. E nem debaixo da água, para que ninguém também venha tentar buscar. Mas sim a oportunidade está hoje, agora, nesse momento, a oportunidade de se arrepender e contemplar realmente a verdadeira vontade do Eterno. O irmão também falou sobre a questão da árvore e faz lembrar da figueira que o nosso mestre veio amaldiçoar. Ele viu aquela árvore bonita de longe, aparentemente parecia que tinha frutos, mas quando ele chega próximo dela, viu que até aqueles frutos verdes, que era difícil de se comer, não tinha. E ele pega e amaldiçoa a árvore. Em algumas traduções bota isso como fosse uns sininhos para a gente, né? Umas bordas, umas franjas. É algo que vai nos enfeitar diante do Eterno. É nossos frutos, como você citou. Então, a gente está se preparando, se limpando verdadeiramente para ir para uma festa, as bodas do Cordeiro. E a gente tem que ir com a melhor veste que a gente tem, da melhor maneira a gente tem que ir. E a maneira correta é os mandamentos do Eterno. E esse mandamento específico nos faz lembrar dos mandamentos do Eterno. Se a gente for olhar o contexto total de Números 15, é algo incrível, que ele diz o seguinte: o pecado para a pessoa que tem consciência, quando ela comete esse pecado consciente, é um pecado que é imperdoável. E quando a pessoa comete um pecado inconsciente, esse sim tem um sacrifício de graça do Eterno. Então hoje a gente está mostrando para vocês um mandamento simples de se cumprir, para trazer bênção do Eterno, para se enfeitar para o Eterno, e não venha a ser amaldiçoado como uma figueira, ou não venha cair na tentação como Eva, porque quando vem aquele fruto, como o irmão Enxerro falou, o tzitzit vai levantar, você vai observar ele e não vai cair em tentação. Amém. Glória ao Eterno.
como o irmão Rafael falou aí no começo do vídeo, sobre o cordão azul, né? Sobre o cordão azul. É bastante interessante que quem que deu os mandamentos para a gente? Quem que deu os mandamentos para a gente, irmão Rafael? Foi o próprio Eterno, né? O próprio Eterno, né? Interessante. E aonde que ele está, digamos assim, aonde que é o trono dele, a qual o próprio Isaías fala lá, também o próprio salmista Davi também fala, o céu é o teu trono, não é isso? Isso mesmo. O céu é o teu trono. O céu é que cor? O céu é que cor? O azul, né? Algumas traduções botam como até azul celeste a cor do Tzitzit. Bom, interessante, né? O céu é azul. A gente vai olhar para o Tzitzit, daquele azulzinho celeste, da cor do céu. E a gente vai lembrar do quê? Do céu. E quando a gente olhar para o céu, a gente vai lembrar do quê? Do trono de Deus, como Davi falou. O céu é o teu trono. Aí é onde que a pessoa cai em si. E pega aquele temor do eterno e não comete um pecado. Então é muito importante o tzitzit, né, irmão Rafael? Isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui agora em, em Marcos. Pode ser em Marcos. Não, vamos em Marcos. Vamos em Marcos. Ou vamos primeiro lá, na verdade, vamos em Marcos não, perdão. Vamos primeiro falar sobre uma questão bastante interessante. O que aqueles fariseus da época de Yeshua estavam fazendo, né, irmão? O que os fariseus da época de Yeshua estavam pegando esse maravilhoso mandamento com o eterno Deus e o que estava fazendo em Mateus, acho que é em Mateus 23, né? Isso mesmo. Vamos botar aqui, Mateus 23. Aqui. Lembra o versículo, irmão? Deixa eu dar uma olhada aqui no esbocinho aqui. Versículo 5. Versículo 5, né? Isso está aqui já. Versículo 5 aí. Tá certo. Irmão, pode falar, irmão, o que esses fariseus estavam fazendo aí na época de Yeshua? O bom que eu vou só destrinchar um pouco o capítulo para o pessoal vir compreender. O Tá Messias, certo. ele vem, né, nesse capítulo, na verdade, falar sobre os fariseus, e ele diz o seguinte: eles sentam-se na cadeira de Moisés. Tudo que eles dizem, vocês pratiquem, porque é certo de se fazer. Mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Tudo que eles querem fazer é para receber louvores de homem. E aí, ele vem lá no versículo 5 e fala sobre essa questão do tzitzit, das franjas, que diz o seguinte: praticam, porém, todas as suas obras ao fim de serem vistos por homens, pois alargam os seus filactérios e alonga as suas franjas. Veja, lá o mandamento, né, não diz a questão do tamanho. Será curto, será longo. Você fazia conforme você tinha o desejo. Só que o pessoal naquela época tinha uma condição financeira, às vezes, muito baixa. E não tinha recurso o suficiente para fazer um tzitzit grande. As pessoas mais pobres. Então, elas conseguiam fazer o possível para ter o tzitzit. Então, a maioria das vezes eram tzitzits curtos. Só que a liderança religiosa, por ter uma condição financeira maior, elas faziam tzitzit que arrastavam até o chão, para dizer que eles eram mais santos do que as outras pessoas.
eles queriam o louvor das pessoas. Aí chega o Messias e faz essa reclamação sobre eles. Veja que ele não está falando mal do mandamento, mas sim da maneira que ele está sendo aplicado. Não é isso, irmão? Justamente. A maioria das pessoas usavam assim, né, irmão? Pequenininho, né? Igual o do irmão, igual o meu, né? Isso mesmo. E, e o interessante é sobre essa questão que o Messias fala, porque se a gente for lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 23, Deixa eu diz o botar lá seguinte, para os irmãos compreender melhor. ok, Zacarias 8, né? isso, 8, 23. 8:23. Vamos botar lá. Aí, irmão, dá uma explicadinha para nós aí. 23, né? Ai, espirrei, perdão. E o capítulo em si, né, é como se fosse a restauração do povo de Deus. E aí, no 23, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, nas orlas da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Esse judeu, sabemos que é o nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus Cristo. E todos nós temos que tocar no tzitzit dele e pedir, nos ensina, porque sabemos que Deus está contigo. Veja a importância desse mandamento e também dizendo aí que o próprio Jesus cumpre esse mandamento. E é isso que a gente vai ver agora. O irmão aí vai citar lá de Marcos sobre um texto incrível. Sim. É Marcos 25, né? Se não me engano. Marcos 5. Isso, Marcos 5. Vou botar aqui. Marcos 5, o versículo é o 25, né? Eu vou botar aqui. Deixa eu caçar aqui. Acho que é o versículo 25 mesmo. Deixa eu ver. Sim. É isso mesmo, é o 25. É que é interessante que vou começar mais para cá, assim, para pegar um pedacinho de um contexto melhor. Ver. Yeshua vem, né, trabalhando para o Eterno, né, para o Pai dele, pregando, né, o arrependimento, o retornar, né, o chuvar, voltar para obedecer os mandamentos do Pai, né? Ele voltou para o barco, foi para o outro lado, né? E uma multidão estava junto do mar, já esperando ele, né? Versículo 22. E eis que chegou ali um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, né? E vendo, prostou-se aos seus pés, insistentemente suplicou: minha filha está morta, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, né? Ou seja, seja curada e viva. E Yeshua foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo, né? Repare que esse Jairo é um chefe do quê? Da sinagoga, né? Um dos principais da sinagoga. Agora vamos ao 25. Aconteceu que certa mulher normalmente representa quem? No, nas escrituras, digamos assim, a noiva, né? Uma noiva. Interessante. Igreja, né? A igreja. Aconteceu que certa mulher, ou seja, a igreja, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, né? A hemorragia ali naquela época estava impura, né, irmão Rafael? Essa impureza da mulher, né? Isso mesmo. Ela até teria que ser um pouco afastada
do público, né? Sim, justamente a mulher ficava ali afastada do público no seu período de nidar, né, que é as regras da mulher hoje em dia, né, digamos assim, menstruação, né, palavra mais correta, as pessoas entender, né, e muito padeceram, né, já sofria muito tempo na mão de vários médicos. É interessante que os médicos tentam curar, né, essa mulher, né, irmão Rafael, e não consegue, né? Isso mesmo. Só dando um complemento, chega uma situação que nosso mestre está sentado e alguns líderes chegam para ele e falam assim, olha, por que tu tá sentado? Tu fica sentado com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, e ele diz assim, olha, para onde um médico vai? Os sãos ou para os doentes? E aí, tentando espiritualizar essa situação. Se Yeshua, ele se titula de médico, quem são esses médicos que ela está indo? Que não está conseguindo curar essa enfermidade dela? É verdade. Então, já que uma mulher, uma igreja que está suja, precisando de ser curada, e ela fica procurando vários médicos e não cura ela, né? Digamos assim que nós próprios representamos a igreja, onde que a gente tenta encontrar a cura das nossas almas, se não é nas religiões, se não é dentro das denominações. Não é isso, irmão Rafael? Isso mesmo, amém, irmão. Então a gente estávamos, muitos da gente ainda estamos impuros, como essa mulher, né? Precisando de médicos, né? Onde que a gente encontra somente denominações, somente religiões, a qual faz o quê? A qual faz o quê? Faz a gente perder tudo quanto a gente possuía, sem tudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, só ia piorando mais ainda. A igreja que está impura, nós que estivemos um dia já impuro, como sendo igreja, hoje em dia nós estamos voltando para a palavra do Eterno, se voltando para de fato para as escrituras, sem teologia, sem dogmas de denominações e religiões. A gente já tivemos impura um dia. A gente como igreja já tivemos impura um dia. E a gente dentro do sistema religioso, a gente cada dia mais e mais ia piorando, ou seja, esse sistema religioso desses médicos que dão a falsa cura, o que acontece? Cada dia mais e mais faz as pessoas piorar, ou seja, a verdadeira igreja ficar cada dia mais em dia pior. Porque a igreja que antigamente não permitia usar as mulheres calça jeans, hoje em dia já permite. Então a igreja vai ficando cada dia mais e mais impura. Não é isso, irmão Rafael? Isso mesmo, várias doutrinas que há poucas décadas atrás, a gente não via nas igrejas, hoje já é comum de se ver. Então a gente está vendo que a impureza está aumentando e aqueles que deviam ser o nosso verdadeiro curador através do nome do Messias já não estão fazendo isso. Como você falou, já está roubando toda a nossa riqueza e a gente não está sendo curado. Sim, justamente. Eu vou dar um pulinho aqui, eu creio que todo mundo já conhece essa história, né, dessa mulher, mas não desse jeito a qual a gente está trazendo aqui. Mas é interessante que essa mulher, ali 12 anos, né, já nessa impureza, né? E ela fala o que, irmão Rafael, no versículo 28? Porque dizia-se, eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Só apenas de tocar
nas bordas, nas franjas dele, ela ficaria curada. Muito bom, né? Aqui a palavra aqui no próprio grego, né? Aqui nessa tradução, né, do João Ferreira de Almeida trouxe vestes, né? Mas como o irmão Rafael já citou aí, a palavra aqui rimation, né, do grego, no próprio grego já traz uma vestimenta exterior, ou seja, a capa, o manto, ou seja, justamente aonde que estava essas franjas, ou seja, esse tzitzit, para quê? Para lembrar dos mandamentos do Eterno, né? E quando ela tocou, essa igreja, essa mulher que estava impura, ela tocou nas vestes do verdadeiro Yeshua, né? Do verdadeiro Jesus, que carrega com ele o tzitzit, os mandamentos de Deus. Ela foi logo o quê, irmão? No 29. E ela diz: e logo se lhes estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu, flagelo. Muito bom, né, irmão Rafael? Quer dizer que essa mulher só fica pura, essa igreja só fica pura quando se tocar no tzitzit de Yeshua. Não está representando essa parte que o irmão acabou de ler em Zacarias? É interessante porque você fez a comparação dessa mulher assim, na igreja. Então, se a igreja, essa mulher também me representa você, representa outros homens. Então, realmente, se bate muito, né, com Zacarias, dizendo que nós homens, os 10 homens, estaria tocando no tzitzit de um judeu e falando: nos ensine, porque eu sei que Deus está contigo, porque eu sei que se eu tocar nas tuas vestes, certamente eu serei curado. Sim, justamente. E aqui é interessante no versículo 33 e 34 que essa mulher, essa igreja, ficou com medo, tremendo, né? Ficou tremendo ali. Aquele povo que estava ali ao redor dela, de fato, não, digamos que não sabia o que estava acontecendo com ela, mas Yeshua sabia, né? A gente fica tremendo, atemorizado, né? A gente sendo igreja, a gente fica uma igreja atemorizada, tremendo de medo quando a gente de fato vai até Yeshua, até o Jesus verdadeiro e segura no tzitzit dele, que a gente vai até o verdadeiro Yeshua e segura no tzitzit dele, a qual está representando os mandamentos do Eterno, a qual a gente vai se tornar uma igreja de fato pura quando a gente tocar o verdadeiro Jesus, tocar o verdadeiro Cristo no seu tzitzit. Esses falsos Jesus que tem nas denominações, que tem nas religiões, esses falsos Jesus das denominações só vai fazer a mulher ficar cada dia mais e mais impura, porque são Jesus, né, falsificados, que aceita a mulher de qualquer jeito, que aceita a noiva impura, que aceita a noiva transgredir mandamentos de Deus. E como Yeshua foi obediente a todos os mandamentos do Pai, a todos, ele foi semelhante a nós, a mim e ao irmão Rafael, a mim e a vocês que estão escutando, mas sem pecado, sem transgredir os mandamentos. E ele lhe disse, ou seja, Yeshua disse para aquela mulher: filha, a tua fé salvou. Veja só, a igreja está firme na oliveira enxertada através de quê? Não é através da fé, irmão Rafael? Isso mesmo. É interessante que quando essa mulher foi curada, logo em seguida, depois que essa mulher foi curada,
o que aconteceu? Que chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Sinagoga lá representa os judeus, que disseram o quê? A tua filha, ou seja, uma filha, uma mulher também, ou seja, já morreu. Por que ainda se incomoda o mestre? Yeshua vem e faz o quê? Yeshua vem e faz o quê? Yeshua vem e faz o quê, irmão Rafael? Com a menina? Ele diz, né, que ela apenas dorme. Veja que palavra interessante. Apenas dorme. E ele pega e chama ela e ela ressuscita. Não é isso? Sim. Essa menina, essa mulher, menina, né? Tinha 12 anos. Essa menina ali representando o povo judeu, que Yeshua sabe que não estão mortos, como a igreja evangélica diz, que os judeus estão mortos, né? Essa menina apenas dorme. Somente quando essa verdadeira igreja, essa mulher, estiver limpa, purificada, quando tocar de fato no tzitzit de Yeshua, que conhecer de fato o que o tzitzit representa, de tocar no tzitzit, não apenas tocar, mas agora viver o que aquele tzitzit representa, todos os mandamentos do Eterno, assim como diz em Apocalipse 12, versículo 17, que aquela mulher, que o dragão Ciru guardava os mandamentos de Deus, inclusive o mandamento do tzitzit, e tinha a fé em Yeshua. Somente aí que os judeus que está dormindo vão acordar. Yeshua vai acordar esse judeu. Imediatamente, essa menina, ou seja, esses judeus, vão levantar e andar. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Então, quando você vê por aí pessoas que já foram de denominações, como eu, como o irmão Rafael, como outros irmãos, que estão tocando no veste do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Yeshua, e cumprindo os mandamentos do Eterno, que estamos de fato sendo purificados através da palavra, através dos mandamentos do Eterno, que percebemos que esses médicos, os falsos Jesus, os de dentro das denominações, só estava deixando a gente cada dia mais e mais impuro. E a gente estamos de fato buscando tocar no tzitzit de Yeshua. É bom ficarem acordados, ficarem despertos, prestando muito bem atenção, porque foi logo depois que a menina ali representando a sinagoga dos judeus vão despertar. Aí vai ser aonde que Yeshua vai voltar. E aonde que as pessoas estiverem dormindo pela religião, dormindo pelas teologias que implantaram na mente das pessoas que Deus, que Yeshua aboliu a lei, que Jesus aboliu a lei de Deus, vão perecer. Vão perecer. Não é isso, irmão Rafael? Isso mesmo. Você falando aí, vamos analisar novamente. A menina tinha um pai chamado Jário, Sim. um líder de uma sinagoga. Sim. E essa menina acabou falecendo. Mas como diz o nosso mestre, ela só apenas dormia. Quem hoje em dia é conhecido pelas sinagogas são os judeus, né? Uma coisa bem interessante. E você falou que para os judeus ser ressuscitado, primeiro a mulher que está com fluxo de sangue, com hemorragia, tem que ser curada.
Isso faz me lembrar, irmão, a questão de Romanos 11, né? Que diz o seguinte, que pela dureza do coração dos judeus, veio a plenitude para todo mundo. E o nosso papel de igreja é provocar ciúme aos judeus, e aí eles vêm e reconhecem Yeshua, Jesus Cristo, como um Salvador. E aí Paulo diz o seguinte, que até os mortos vão ressuscitar. Então o que Paulo também está falando? Que primeiro vem a plenitude de nós, gentios, para que depois venha dos judeus. E não é isso que está acontecendo? Primeiro a mulher do fluxo de sangue venha a ser curado, para depois uma menina que ela não estava morta, só apenas estava dormindo por um certo tempo, vinha a ser ressuscitada. Então os judeus hoje em dia, eles apenas só dormem, mas vai chegar o tempo da plenitude deles e eles vão ser ressuscitados pelo verdadeiro judeu que tem o tzitzit. Amém. Glória ao Eterno, né? Glória ao Eterno. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito maravilhoso. Vou dar só mais uma palavra aqui antes de encerrar, se o irmão Rafael não for falar mais nada. E de alguma coisa que o Eterno chamou a atenção, né? Os mandamentos do Eterno lá pela Torá, o povo fala-se muito, né, de 613, né? Muito de 613 mandamentos. Mas nem todos os 613 mandamentos era para todo mundo, né, irmão Rafael? E isso era 613 para uma nação. Então, ali no meio daqueles mandamentos, tinha mandamento que era só para mulher, tinha mandamento que era só para rei, tinha mandamento que era só para fazendeiro, não é isso, irmão Rafael? E isso para quem morava em cidades de muralha, para quem morava em campo, para sacerdotes, para filhos e filhas. Então a gente já vê que praticamente não precisava uma certa pessoa cumprir todos. Tipo, vou dar um exemplo, o próprio Yeshua, ele não precisou, carnalmente aqui, cumprir um mandamento que tem lá em Deuteronômio 17, que diz o seguinte, que um rei, todos os dias, tem que ler o livro de Deuteronômio. É um mandamento. Mas Yeshua não precisou carnalmente, porque ali ele não estava sendo um rei, concretizamente ainda, de Israel. Sim, com certeza. Até nós vemos o próprio Yeshua tomando ali o fruto da videira, né, o suco de uva, o vinho, né, tomando ali vinho, e a gente vê que ele também não era nazireu, né? Tinha lei que era só para o nazireu, que o nazireu tinha que se abster de tomar vinho, né, não tomar bebida fermentada. Então, eu queria estar falando aqui sobre os 613, que o Eterno me chamou aqui a atenção. No primeiro passuque, no versículo aqui, né, do primeiro versículo, o 37, a qual a gente lemos, somente o 38, deixa eu tirar aqui o 37, botar aqui somente o versículo 38, a qual está falando sobre o tzitzit, a palavra tzitzit aqui, deixa eu marcar aqui, está dando de marcar aí, irmão Rafael? Sim. Essa soma dessa palavra tzitzit, ela vai dar um número, né? Mas veja só que ela aparece nesse versículo 38. Quantas vezes que ela aparece aqui, ó? 2 vezes, né? 2 vezes. E o que eu chamo a atenção? Porque a Torá do Eterno, a soma dela dos números escrito Torá, alguns dos irmãos já viram aqui no canal a gente fazendo algumas coisas dessa. Foi de última hora que a gente resolveu fazer isso, né? Eu resolvi fazer isso. A soma da Torá vai dar 611. 611, está faltando algo para 613. Aqui, quantas vezes que essa palavra aparece aqui? Tzitzit?
2 vezes que essa palavra aparece aqui. 611, 612 e 613, com mais 2 vezes. Então, quando você olha para o tzitzit, é justamente para isso, ó. Vos lembrará de todos os mandamentos do Eterno. De todos os mandamentos do Eterno. Então, que vocês de casa, né, estão no canal, estão assistindo, pense bem no que a gente estamos falando. Pense bem no que a gente estamos falando. É um mandamento simples. É um mandamento simples. É um mandamento simples. Mas se a gente de fato estamos voltando para buscar o Eterno de verdade, se a gente de fato devemos andar como Yeshua andou, se a gente devemos de fato ser imitação de Cristo, se a gente de fato queremos ser imitação de Cristo, imitar Cristo, andar como ele andou, que a gente venha cumprir esse mandamento, que é tão simples um mandamento desse. Amarrar 4 cordãozinhos desse na calça, nas vestes, e andar para todo lado, justamente mostrando aquela profecia de Zacarias 4, não é de Zacarias 8 que o irmão leu, não é só com Yeshua que acontecia aquilo, é com todos os agentes também, porque através disso, quando uma pessoa vê lá de fora, igual já aconteceu com os irmãos lá na congregação, na comunidade do Recife, as pessoas viram o tzitzit na veste dos irmãos, e as pessoas vão e segura lá e fala, ei, o que é isso? Aí é da onde que já começa a evangelização. É onde que as pessoas veem de fato, poxa, é verdade. Vocês estão de fato buscando a servir o verdadeiro Deus. Pessoas que nunca tiveram em nenhuma denominação, tinha ódio de denominações de religião. E quando viram de fato a tzitzit, quando viram de fato a verdade do Eterno, as pessoas abriram o coração, ou seja, a verdadeira igreja tocou no tzitzit de Yeshua e foi curada. Não é isso, irmão Rafael? Isso mesmo. A palavra também, você falou sobre imitar o próprio Messias em si, a palavra talmidim, imitadores, né? Então a gente tem que ser imitadores do próprio mestre. Se o nosso mestre, ele usava o tzitzit, também devemos usar o tzitzit. E tem aquele ditado que o pessoal diz, né, irmão? Que um ótimo professor, ele ensina seus alunos a superar ele. E não é isso que o nosso mestre diz? Olha, vocês farão milagres ainda maiores que o meu, em meu nome. Então, como que a gente às vezes quer fazer esse tipo de milagres se a gente não guarda esses simples mandamentos? Porque as escrituras dizem que até a sombra de Pedro curava. Então, a gente quer restaurar aquela igreja de Atos, então temos que trazer toda a bagagem. E um dos mandamentos que eles cumpriam era o tzitzit. Amém. É verdade, glória a Deus. Né? Muito bom lembrado, irmão. Mesmo, maravilha. O Eterno... Irmão, vai encerrar já, irmão? Tem mais alguma coisa para falar sobre o tema que a gente estamos falando? Ou o irmão quer encerrar já? Já está quase 1 hora, hein? A gente sempre tenta fazer um vídeo curto, mas o Eterno é tão bom que ele consagra o Espírito Santo a nós e a gente vai falando sem perceber. Por mim, eu já encerraria, irmão. Eu não tenho nada o que falar mais sobre esse assunto e eu espero que os irmãos tenham compreendido.
Amém. Amém. Foi muito bom, irmão Rafael, ter o irmão mais uma vez aqui, né, com a gente no canal, né? Mais um estudo que o Eterno colocou no nosso coração, né? Está passando da maravilhosa palavra dele, né? E espero o irmão mais vezes aqui, né, no canal, né? Marlene hoje não participou, né? Mas Marlene também vai estar vindo, né? Participar com a gente. Vamos estar também fazendo mais vídeos, né? Também, em nome de Yeshua, se o Eterno permitir, né? E que o Eterno venha, né, abençoar cada um dos irmãos, em nome de Yeshua, Hamashia, né? Abençoar o irmão Rafael aí, cada dia mais e mais, né? Em nome de Yeshua. E muito obrigado, né? Você que chegou até aqui, né, no vídeo, né? Que assistiu até agora, que o Eterno te abençoe, né? Grandemente. Em nome de Yeshua Hamashia. Né? Então até o próximo vídeo, né? Em nome de Yeshua. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe. Rafael. Amém. Obrigado, irmão, por sempre estar me chamando para fazer os vídeos. É muito gratificante. E espero cada vez mais estar aqui no seu canal, compartilhando a palavra do Eterno para o mundo. Então, que em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, o Eterno venha abençoar todos que venham a ver esse vídeo, a trazer o verdadeiro compreendimento, ver realmente qual é a vontade do Eterno que Ele quer para nossas vidas e se purificar, né? Ser curado da verdadeira hemorragia. Shalom, shalom. Amém, irmão. Só queria dar mais uma palavrinha aqui que o Eterno colocou no coração, né? Porque eu era uma mulher daquela, né? Impura, né? Representando essa mulher impura. Aí no meio, não só das denominações como eu passei, mas também no meio do mundo, porque querendo ou não querendo, o mundo também é um médico. Porque o mundo nos oferece as coisas, né? Bebidas, drogas, que são muito mulheres, tentando se curar, né? Tentando nos curar, né? Essa cicatriz que o Eterno, né, permitiu eu chegar até aqui hoje, mesmo com essa cicatriz, né? Da onde que os irmãos já viram o testemunho, né, no canal aqui, no canal do irmão Arlindo, de ser bandido igual eu fui, ser uma mulher impura essa mulher impura. E o Eterno hoje em dia ter mostrado e está mostrando ainda os mistérios da palavra dele para a gente. Se os irmãos compreendeu o que a gente falamos aqui, vocês que estão chegando no canal, denominações, e conseguiu compreender isso. E uma pessoa andar, que era cheio de moda, cheio de frescura, no meio do mundo, bandido, e hoje em dia tá andando com um treco brega desse daqui, digamos assim, no meio de uma sociedade ímpia, corrompida, até mesmo no meio das religiões, das denominações, não falo de religiões, que religiões são já tudo corrompida, mas no meio de denominações, aonde está tudo corrompida, aonde se Yeshua chegasse aqui, ele não ia dar só chicotada nas mesas e derrubar, não. Ele ia derrubar também as placas de igrejas que faz distinção, que faz separação. E hoje em dia, eu, irmão Rafael, também tenho testemunho abençoado. Estamos hoje aqui, jovens, gastando nosso tempo, digamos assim, para estar ensinando alguém colocar um pedaço de pano com cordão azul na veste, para poder lembrar dos mandamentos de Deus, as pessoas poder ter uma vida de fato livre, parar de ser
doentes como essa mulher que nós leu aqui em Marcos estava, e ser de fato curada, se vocês entenderam, o Espírito do Eterno tocou em você. Então, eu encerro aqui, né? Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Shalom, irmão Rafael. Amém. Shalom, shalom. Shalom, irmão.